agora. Uma pergunta. Eu acho que a Flora estava, né? A Flora tá, ela, eu lembro da Flora nas outras aulas, mas alguém além da Flora acompanhou mais alguma das minhas outras aulas? Pode escrever no chat, porque essa aula vai ser importante, porque ela vai ser meio que uma continuação das minhas outras aulas, no sentido de que eu mostrei tudo muito de maneira abstrata, no sentido de sim, então acho que vai ser interessante para vocês, porque muito que eu mostrei na teoria, hoje eu vou mostrar um pouco na prática como funciona, tá? Eu acho que isso vai ajudar bastante a vocês, até na própria interpretação de texto de vocês, de como fazer uma redação. Até também nas correções do simulado, né, que eu fiz de vocês, teve alguns desvios que olhando uma redação nota 1000, que a gente vai fazer hoje, né, se der tempo a gente vai analisar duas, mas a gente vai analisar uma com toda a calma no mundo, vocês vão ver que redação é uma coisa muito técnica e muito padronizada. E por isso é mais simples do que a gente pensa. A gente fica com medo porque vê as pintarinhas em branco, né, e dá aquele inteiro, mas redação é sempre uma formulinha, assim posso dizer. Então vamos lá. Tá. Essa redação aqui é uma redação nota 1000, tá? Não lembro o nome da aluna, eu acho que ela é de Minas, isso não importa. É uma redação nota 1000 do Enem de 2019, que o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Um tema que eu não acho muito simples, inclusive, até complicado. Então, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai analisar juntos essa redação, a gente vai destacar a tese, a gente vai destacar a introdução, a gente vai destacar o argumento 1, o argumento 2, e que tipos de argumentos são esses, tá? Até para lembrar um pouquinho das características de argumentação. E proposta de intervenção também. A gente vai analisar todos aqueles 5 fatores que, pelo menos, pouca gente que eu corrigi lembrou dos fatores na proposta de intervenção, né? Então, vamos lá. Alguém aí se disponibiliza a ler o primeiro parágrafo? Flora? Você é participativa, Flora. Acho que a Flora não está tomando bala aqui mesmo. Ah, apareceu. Eu mandei também o PDF para vocês, tá? Por precaução, Tá mas dando aqui para eu me acho que dá ouvir? para lerem bem. Sim, Flora, manda bala aí, primeiro parágrafo. Tá. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social em virtude do discurso estilizado, que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada desde que acompanhada da desconstrução coletiva. Calma aí que eu tô perdida. Junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Isso, parou aí, valeu, Flora. Então vamos lá, esse aqui é o primeiro parágrafo que tem que ser necessariamente de
introdução e tese, tá? Né? Como sempre. Então, ó, sempre lembrar, sempre tem que começar o parágrafo, não pode esquecer isso, né? O famoso botar o dedinho para começar a escrever, para indicar o começo do parágrafo, né? Tá, e aí para vocês, onde é que está a tese disso aí? Considerando que o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil, tendo em vista esse tema, ela tomou um lado, né, ela tomou uma partida em relação a esse tema. E qual que é a tese, então? Qual é a opinião que ela teve em relação a esse tema? Não, relaxa, pô. Imagina. Você tinha falado da tese, você perguntou assim, qual foi a tese que ela usou? Sim, esse parágrafo aqui, onde é que está a tese do autor em relação à democratização do acesso ao cinema? Com o que a gente aprendeu nas aulas, né? Acho que começa quando ela fala no início do século XX, né? Não, isso aqui, ó, bem colocado, Flora. Daqui, ó, deixa eu diminuir a grossura disso aí. Ó, daqui até. Então, ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, mas ao governo. Então, tudo isso aqui, ó, é uma introdução. Ela fez aqui uma ilustração histórica, fez uma contextualização do tema, fazendo aí uma. Meu Deus, tá caindo, né? Usando uma contextualização, tudo bem? Então, isso aqui eu coloquei em vermelho é a introdução, tá? Introdução, tá? Então, beleza. E ela continua, então, embora o cinema tenha polarizado, posteriormente, como que também nota-se na contemporaneidade sua limitação social, então, ou seja, veja bem, tomar um ponto de partida, defender um lado, né, sobre o tema democratização do cinema, não é se você concorda ou tá. Você já tem que assumir que há, existe uma dificuldade, ou seja, existe uma dificuldade nesse tema no sentido de o cinema não ser tão democrático, tá? Ter acesso a todos. Então, não é questão de você concordar ou não. É questão de, a partir do tema, você tomar um ponto de partida, por exemplo, em como você acha que se poderia resolver isso. Então, esse caminho aqui, ó, desde o cinema até a população, ele está fazendo uma ponte entre introdução e aí, nossa, meu Deus, isso aqui está escorregando. Deixa eu botar outro. Vai lá fora. Então, onde é que está a tese no final das contas? Está aqui, ó. Eu vou botar ali, tá? Então, referente ao tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, a opinião dela em relação a isso, que essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, ou seja, como é que a gente pode acabar com esse problema imposto pelo tema.
Então, essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada por da desconstrução coletiva, junto à redução do custo de ingresso para maior acessibilidade. Essa é a tese. Tudo bem, gente? Pronto, então a gente achou a tese. Ótimo. E aí você fala assim, poxa, mas isso é uma redação nota 1000, né? Então, tipo, você pode pensar, nossa, eu tô E tão essa distante de uma parte aí que redação nota 1000, tem então por que que... até o embora Diga, é ainda Flora. a introdução, né? Ou não? O que foi, Flora? Pô, Você tá me ouvindo? você disse até depois, até aqui a introdução? Eu tinha falado assim, que você. É porque eu saí, né? Aí eu perdi um pouco da parte. Aí você tava colocando aqui que a tese é o que tá em verde, que começa em essa. Então, no caso, isso que tá, Uhum, tipo. Tem o governo aí, ponto final. Embora o cinema no tenha meio. isso. Esse Uhum. aqui vai ser o Sim, quê? A introdução também? então, sim, faz parte da introdução, mas nada é tão preto no branco assim. Então, por exemplo, em tese, tudo que tem no parágrafo, no primeiro parágrafo do texto, que não é tese, é introdução, né? Mas a parte que está mais clara como introdução é essa parte aqui, ó, desde o começo do texto até massa ao governo, porque é muito comum você começar o texto não dando a tese de cara, né? Então, tipo, ela poderia ter começado o parágrafo daqui, né? A partir da tese, mas é importante que tenha uma introdução anterior para aí você fazer a ponte para sua tese. Então, sim, você pode considerar tudo que não seja o destaque verde aqui como introdução, né? Mas aqui eu considerei que acaba dando na mesma com uma ponte entre a introdução e a tese. Então, isso é muito importante vocês terem noção, que vocês têm que começar, e de uma maneira para você tirar uma nota mais alta, é você fazendo uma contextualização histórica, ou fazer uma contextualização literária, ou falar sobre com as suas palavras mesmo sobre a sociedade atual, mas sempre tem que dar um aquecimento, digamos assim, tá? Isso é muito importante. Então tá bom, então esse é o nosso primeiro parágrafo, tá? Você quer falar alguma coisa, Flora? Te cortei, foi mal. Não, não foi eu, não, foi a Mônica. Fui eu. Uma dúvida, professor. E isso, então, não vamos dizer assim, não Diga. é uma dica para isso, para qualquer redação que a gente for fazer, qualquer tese. Calma, um pouquinho. Se isso aqui é uma dica para qualquer redação, Sim, sim, para qualquer redação. Não importa o tema, de verdade, ser bem sério com vocês. Não importa o tema, tem uma sequência lógica que você tem que seguir, que para mim equivale a montar um Lego. E é sempre igual. O que muda geralmente é a cor da peça do Lego, ou talvez o formato, mas a sequência é sempre a mesma, né? Então, no primeiro parágrafo do seu texto, como a gente viu várias vezes na teoria, agora eu estou mostrando para vocês na prática, já que isso é uma modelo, é uma redação nota 1000, né? Primeiro se começa com uma introdução ao tema, independente de qual for. Pode ser desde um macacos até um tema sobre escolaridade no Brasil. Tem que fazer, tem que ter um primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo tem que ter a tese que é a sua opinião sobre o tema. Tá? Você tem que tomar um lado a partir do tema. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que não tem muito o que fugir, sabe? É assim que você tem que fazer. Pelo menos em redação Enem, é claro. Né?
Perfeito, professor. Obrigada. Joia. Então, beleza. Esse é o primeiro parágrafo, tá? Finalizou a tese, finalizou a introdução, finalizou a tese, ponto final, e vai para o outro parágrafo, tá? E aí vocês, a essa altura, vocês compreendem que depois que você faz a tese, você vai fazer o desenvolvimento do seu texto, né? Ter um parágrafo, no máximo 2 parágrafos, né? E que tem que ter os argumentos que comprovam o seu ponto de vista, né? Então, ok. Então, eu estou dizendo aqui que essa visão negativa pode ser significativamente minimizada. Ou seja, como é que eu posso minimizar esse cinema antidemocrático? Ora, fazendo uma desconstrução coletiva e redução do custo do ingresso. Não, tudo bem, e até qualquer um pode dar opinião, mas falando em Enem, eu vou ter que provar o porquê a minha opinião, entre todas as outras, está correta, né? Então tá, então, ó, vocês observam que este é o nosso parágrafo, que contém introdução e tese. Agora vamos para o parágrafo 2, tá? E que necessariamente o seu argumento tem um parágrafo diferente que sua tese, que parágrafo da tese, tá? Então não é mera coincidência esse formato aqui, um bloco de texto, o segundo bloco de texto, o terceiro e o quarto. É porque tem que ter essa separação de parágrafo entre tese, argumento 1, argumento 2, se você tiver, e proposta de intervenção. Então, muito bem. Vamos para o parágrafo 2, então. Mônica, você quer ler esse primeiro parágrafo de desenvolvimento? Pode ser, professor. Deixa eu tentar. A minha internet aqui toda hora tá caindo. Não, relaxa. Pode começar? Pode. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como recurso destinado às elites, conversou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, é isso? Isso. Francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção. Coerção, alguma coisa assim. Desculpa, gente. Coerção. Uhum. Não, Os quais... Manda ver. Perfeito. Peraí que eu me perdi. Foi o Mike. Tá aqui, ó, a subordinação. Quais aumentam a subordinação sob essa ótica. Constata-se que o discurso hegemônico introduzido. Isso. Tá horrível hoje. É que eu ainda tô andando. Na modernidade, moldou o contemporâneo, o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, Pausa aí. Isso, tá ótimo, Mônica. Vou pausar aqui para já retomar algumas coisinhas.
Tá? Então tá bom. Né? Então vamos lá. Qual que é o argumento que comprova a tese daqui de cima? Olha que esse texto, para ser sincero, esse texto é bem difícil para, tipo, tem uma linguagem um pouco mais culta, assim, até para redação Enem, assim, é até cara de redação verso. Mas enfim, isso a gente releva. Né? Mas ok, qual que é o argumento 1? Argumento número 1, que comprova a tese aqui embaixo. E já dando uma dica, é, não, calma, vamos por partes primeiro, depois eu dou a dica. Alguém tem aí algum chute, um palpite? Eu vou grifar, eu vou até fazer aqui de azul. Tá? Bom, então vamos começar aqui. Ó. Em primeira análise, é evidente que a herança lógica da produção cinematográfica como recurso destinado às elites conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Então aqui, ó, isso, Flora. O argumento está no Foucault, né? Ou Foucault, tanto faz. Está no Michel Foucault, né? Isso mesmo. Então, o argumento começa a partir do Michel Foucault ou é o parágrafo inteiro, né? Começa mais ou menos a partir do Michel Foucault. Não necessariamente parágrafo em argumentação, assim como aqui em cima não necessariamente o parágrafo todo era tese, né? Então aqui, ó, vocês podem ver que aqui de novo uma certa. Não vou fazer de azul. Azul é para argumento. Vou fazer de vermelho de novo. Então, vocês podem ver que, de novo, tem uma retomada do assunto que foi colocado na tese, que está falando, de novo, sobre uma herança histórica, um legado histórico que a gente tem do cinema ser destinado mais às elites da sociedade, às pessoas mais ricas, do que as outras camadas, que são a maioria. Né? Muito bom. Aqui, ela usa um argumento de quem? E eu já argumento. Ela usa o Michel Foucault. Michel Foucault é um filósofo. Então, isso aqui é um argumento do quê? Agora eu vou até pegar aqui a nossa linha. Esses aqui são os tipos de argumentos. Tá aparecendo aí, gente? Ou parou no... Não, apareceu. Tá. Então, quando eu uso um autor, um filósofo, um pensador, para comprovar o que eu estou falando, eu estou usando que tipo de fonte? Eu estou usando um argumento de autoridade, que não coincidentemente, é uma fonte excelente de argumento. É autoral, né? As melhores fontes de argumentação, como eu coloquei aqui, ó, e a gente viu na fala do mais forte para o mais fraco, né, dado estatístico e argumento de autoridade, que é argumento de um autor renomado, são fontes excelentes de argumento, tá? Então, a argumentação aqui, o nosso Michel é argumento de autoridade, tá? A gente já não chegou no argumento propriamente dito, mas ele parte de uma ideia do Michel Foucault, então a gente já sabe que é um argumento de autoridade, que é um argumento de um filósofo, tá? Então, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder é assim, uma linguagem que cria mecanismos de ordem e coerção, os quais aumentam a subordinação. Tá?
prática, trata-se que o discurso hegemônico introduzido, ou seja, ele está falando aqui de um controle, o argumento do Michel Foucault está falando que o poder, né, por que o cinema é só destinado às elites, né? Porque há um poder discursivo, discurso pela elite, tá? Que causa um controle, uma coerção e aumenta essa subordinação, tá? Da elite aos povos, de maneira geral, né? E esse é o discurso que é empurrado para cima da gente, tá? Então é basicamente a gente aceitar coisas que são absurdas, mas a gente aceita porque as coisas são assim. Tá? É basicamente isso. Você se quer questionar coisas absurdas porque você já nasceu e coisas são assim, e todo mundo acha com normalidade. Tem muitos exemplos que a gente pode supor, a gente pode falar, né, de coisas que são absurdas, que a gente provavelmente a gente deveria estar lutando contra elas, mas a gente já nasceu em um clima de normalidade em relação àquilo, então a gente sequer questiona. Tá? É sobre isso que o Foucault está falando, né? Bacana, professor. Então vejam bem. Falta de conhecimento. Né? Falta de conhecimento meu, que antigamente também era abordado por poucas pessoas, mas era abordado de uma forma para dar voz às pessoas, né? Porque ele, ao questionar, dá voz a essas pessoas que estão sendo limitadas de ir ao cinema. Sim, então a gente age. Então o que o Foucault está falando é que a gente age normalmente em situações que a gente está sendo corrigido, na verdade. Porque claramente uma classe está a outra, né? Porque não o cinema, acho que em sua essência não é para as elites, mas se vocês perceberem bem, e aí qual a importância desse tema, né? É que o cinema fica dentro do shopping, tá? Shopping é lugar da elite, tá? Em sua maioria. E quando a gente fala em gente da elite, tudo bem, você tem shoppings que são menos luxuosos, né? E que por isso até inclusive as pessoas mais elites não vão em certos shoppings por eles serem luxuosos, então eles são mais democráticos. Mas mesmo assim, grande parte da população não vai ao cinema, né? Então é como se eu tivesse no cinema de rua, né? Que era o que a gente tinha antigamente antes, e você colocasse num lugar onde é um ambiente bastante hostil para as pessoas de certa raça e pessoas de certa classe, tá? Porque a gente é nítido que a gente tem um problema em relação a isso, tá? Então tudo bem. Então ele usa o Michel Foucault esse argumento, né? Sobre a coerção, ou seja, né, ele usa aqui que o poder articula-se em uma linguagem, ou seja, as classes dominantes elas não chegaram à força e falaram, vocês não vão ver cinema. É uma coisa um pouco mais sutil, tá? É através da cultura ou até mesmo do diálogo que isso se impõe, tá? E quando você menos percebe, há um discurso hegemônico introduzido, que, quando você nasce, já molda o comportamento do cidadão, vou até aproximar aqui, né? Molda o comportamento do cidadão em acreditar que o cinema deve, sim, restringir determinada parcela da sociedade. Sendo que na Constituição a gente tem que todos os indivíduos têm direito ao lazer e ao entretenimento, né? Então vocês veem, olha como vocês veem, uma cultura que às vezes sobressai a nossa própria lei, né? E a lei sim é uma coisa que ela é feita de maneira coerciva, são pessoas para normas para todo o restante de pessoas e que se você não segui-las você está sujeito à punição, né? Mas não foi isso o que prevaleceu.
Foi uma coisa mais relacionada à cultura mesmo, que se formou de maneira muito gradual no nosso país. Então, muito bem, esse aqui é o nosso argumento 1. Tá? Diga-se de passagem, nosso argumento 1. O tipo dele é argumento de autoridade, o que é excelente. Tá bom. Né? Então, de novo, aqui a gente tem uma introdução, que não é a mesma introdução que no primeiro texto, porque são introduções diferentes, mas aqui vocês percebem que entre os personagens principais do texto, algumas pontes, né? Há algumas pontes que conectam elas entre uma coisa e outra, né? E eu digo isso tanto no sentido de contextualização, né? E aqui você observa que entre o argumento principal, aqui há duas conexões, né? Justamente para que não seja uma coisa bruta, entendem o que eu quero dizer? Muito bem. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, ou seja, que é racional. Foi constituído dessa maneira que há uma concepção, ou seja, há um pensamento de que certas coisas não são para certas pessoas. Isso não é para mim. Entendem o que eu quero dizer? Agora, o segundo parágrafo de argumentação. Pô, a gente nem leu. Como a gente sabe que é um segundo parágrafo de argumentação e não é um parágrafo de conclusão? Ora, porque exatamente para vocês, redação é como um Lego, tá? Sempre o primeiro parágrafo vai ter a tese, sempre o segundo parágrafo vai ter o argumento, tá? Um argumento, tá? Agora vem, eu mudei de argumento, ou seja, eu não vou mais falar de Foucault, eu quero dar outra razão para que eu diga que minha tese está certa, eu vou usar outro parágrafo, né? Então, ponto, parágrafo novo, e começo o argumento, tá? E o último parágrafo necessariamente tem que ser de conclusão, né? Tá? Então, veja outra coisa interessante. Então, como é que isso aqui comprova a tese que eu estava falando aqui em cima? Que afinal é isso que importa. Tá? Vou falar aqui que essa visão negativa pode ser significativamente minimizada da desconstrução coletiva. Quando ela fala que essa visão de que o cinema não pode ser democrático, ela consegue ser minimizada a partir de uma desconstrução coletiva, olha como ela foi longe. Você está admitindo que já existe uma construção, né, que há algo construído na coletividade, que isso tem que ser desconstruído, tá? Então, como é que ela prova algo de construir na sociedade? Né? Construído, o que é construído? A cultura é construída. A cultura não é natural, ela é construída pela gente. Então, essa cultura que já é construída, e ela prova isso a partir do Michel Foucault, né? Falando dessa estrutura de poder entre classes, tá? E esse controle, essa expressão que existe de uma classe sobre a outra, então ela admite que é uma construção e ela, portanto, está dizendo que tem que desconstruir isso. Olha que legal, né? Tá bom, vamos para o próximo parágrafo, então. Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio de custo de ingressos, até porque a gente sabe que cinema é meio caro, né? Meio até que vai, mas enfim, se você for pegar pipoca, é muito caro. É muito caro. Estacionamento, enfim. Né? Então, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio de custo de ingresso representa um retrocesso para a coletividade
que preza por igualdade. Ótimo. Nesse sentido, a teoria da percepção do estado da sociedade de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrange 5 divisões, normais e patológicas. Então, de novo, ela usa um argumento super erudito. Aliás, ela usou 2 autores que são muito fora da linha, tá? Mas ela não tirou nota 1000 por causa da erudição dela, necessariamente, não é isso. Então, você não precisa saber do Foucault, do Durkheim, para fazer um bom texto. Tem muito mais outras coisas que te garantem um excelente texto, tá? Inclusive, principalmente, a sua estrutura, que é o que eu estou focando aqui, tá? Então, tá. Então, ela usa aqui mais um argumento para ela provar a outra tese dela, e que, se vocês perceberem bem, um argumento dela foi para provar essa parte da tese aqui, ó, tô até colocando a própria cor do argumento, e o outro argumento dela, né, o argumento dela sobre o Durkheim, vai ser para provar essa segunda parte da tese dela. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, ele fala que tem uma teoria que esse autor desenvolveu, né, que é a percepção, uma percepção da sociedade que divide em duas partes, o normal e o patológico. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o ambiente patológico, ou seja, um primeiro cenário que ele tem sobre a sociedade, que é o ambiente patológico, ou seja, em crise, rompe com seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Ótimo. Então, o que ele está querendo dizer que, que, de acordo com Durkheim, uma sociedade que está em um sistema desigual, ou seja, a desigualdade na sociedade, isso não favorece o progresso coletivo, e isso é um ambiente patológico, tá? Que foi esse o nome que o autor denominou. Então, dessa forma, então, ou seja, e aqui diz relação ao quê? Desigual em relação à renda, porque nem todo mundo pode pagar o cinema, né? Então, pois muito bem, esse aqui é o nosso argumento 2. E que não poderia estar em outro parágrafo, sim, parágrafo do argumento 2. Não poderia estar junto com ele, né? Porque é o argumento. Isso é sempre importante lembrar. Aliás, é fundamental lembrar. Então, muito bem. Esse aqui é o argumento 2. E rapidinho, para a gente fechar, isso aqui é o argumento 2, e o tipo de argumento é, de novo, argumento de autoridade. Ela poderia ter usado um argumento de autoridade no primeiro parágrafo e um pensamento próprio? Não. Sim, senhora Mari. Poderia, né? Poderia ter usado estatística? Poderia. Não tem importância. E agora vamos para a conclusão, para a gente fechar. O que vocês precisam lembrar na conclusão é que, de novo, não é uma formulinha básica, né? Na sua conclusão, o que para o Enem é proposta de intervenção? Ou seja, você tem que fazer uma proposta que a população, os órgãos públicos, possam agir ativamente em relação ao tema no que você propôs, né? Na sua intervenção tem que ter 5 coisas, como a gente já viu em algumas outras aulas. Então, tem que ter o agente, ou seja, quem pode resolver a situação que você pôs,
quem pode amenizar o problema apresentado, o que pode fazer, por que que ele precisa fazer isso e como ele vai fazer isso e algum detalhamento. Certo? Então, vamos achar esses cinco itens aqui? Vamos lá. Vou usar um verdinho claro agora. Dê, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Ótimo. Retomou o que ela estava falando o texto todo. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente dos custos de ingresso por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, no meio de comunicação, por meio de anúncio, a fim de colaborar com o acesso igualitário. Então, quem é o agente? É o Estado. Ela está propondo que o Estado promova a mudança. Legal. E ela está falando para o Estado fazer o quê? Então, a gente já foi agora o quê? O Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região. Faça isso e faça também a difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano. Tá? Então, ela propõe que o Estado diminua o preço dos ingressos ao mesmo tempo que faça a difusão da produção. Ou seja, diga o quão importante o cinema é, tá? Como um patrimônio cultural. Ademais, a instituição educacional, ou seja, mais um agente, deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização positiva do cinema, como entretenimento destinado a elites por intermédio de debates e palestras na área das ciências humanas, de forma de esclarecimento proporcional. Né? Então, a gente tem aqui o agente, a gente tem a ação, né? E a finalidade aqui, ó. Aliás, esqueci de botar a finalidade aqui também, ó. Aqui no papel onde o Estado é o agente e as outras coisas que ele faz são esses dois itens que a gente grifou. Aqui está a finalidade, ó, a fim de colaborar no processo no acesso igualitário. E no educacional, o agente deve fazer isso, né? Educação, como por intermédio de debates e palestras, a fim de quê? A fim de fazer um esclarecimento populacional. Tudo bem? Então, para encerrar, último parágrafo aqui, parágrafo de proposta de intervenção. Que necessariamente tem que ter a presença desses itens aqui. Perceba, ela colocou dois agentes na proposta, né? Então tem o agente Estado, e aí para o agente Estado tem a sua ação, tem a cidade e tem o seu modo meio de fazer. E aí ela fala também das instituições educacionais, que é outro agente, que por sua própria ação tem uma finalidade que é diferente do Estado e tem uma maneira de fazer que é diferente do Estado. Tá? Isso é importante vocês saberem. Então é isso, gente. Não deu tempo de fazer as duas, mas eu queria mesmo fazer com bastante calma isso aqui com vocês, sem pressa mesmo, para que vocês vissem na prática como que funcionam todas aquelas coisas que a gente fala de uma maneira mais abstrata ali. Né? Então é isso. Com isso a gente fecha a redação de 2020. Né? A gente volta em janeiro para o nosso resumão, para o Enem. As nossas outras aulas estão no YouTube, né? Então cheque lá. Tem outro vídeo, inclusive, lá do começo do ano eu também faço uma análise de redação, né, de outra redação. Se vocês quiserem continuar praticando, eu acho interessante. Eu fiz bastante isso quando eu estudei redação, né, de localizar o que é tese, o que é argumento e o que é proposta de intervenção. Né? E é isso.
Qualquer coisa me chamem aí. E é nóis. Obrigado, gente. Obrigado, Flora, Mônica. E mais